alguns colocarão, naturalmente, levantarão objeções quanto ao critério de seleção dos documentos aqui expostos. Ela não é exaustiva nem quanto aos autores, nem quanto às obras. Esquecidos ficaram autores portugueses relevantes que, no início do século XIX, ofereceram as suas interpretações ao acontecimento, nomeadamente Afonso José das Neves, José Agostinho Macedo, mas também outros autores do século XIX e do século XX, como André Fougier, Nuno do Piaz, Artur Lamas e Ari dos Santos. O que nos interessa neste 1812, a campanha da Rússia, é comemorar um tempo e não uma guerra. Um tempo que poderíamos caracterizar como o tempo napoleónico. Estuda-se a guerra como fenómeno e não como facto. E numa aproximação que, como disse há pouco, é mais polemológica que de história militar. Trata-se de um tema atualíssimo, porque a invasão da Rússia por Napoleão constitui o momento axial do nascimento da Europa contemporânea, que se realizaria 2 anos depois, ou se iniciaria 2 anos depois, com o início do Congresso de Viena. E até importante pela noção que hoje temos dos limites do continente europeu, dos limites civilizacionais, dos limites geográficos e da entrada da Rússia como grande potência e polo ao oriente da Europa, a leste da Europa, do equilíbrio europeu que se perdeu momentaneamente com a criação do falhado projeto imperial francês de unificação da Europa. A Europa do Norte, eu gostaria de lembrar que a Rússia, ao contrário do que alguma mitologia persiste em afirmar, a Rússia sempre fez parte da Europa. A Rússia é, talvez, não obstante a sua matriz eslava, a herdeira do Império Romano do Oriente, e Moscovo é a capital de uma cristandade ao Oriente que passou de Bizâncio para Moscovo. E, por conseguinte, a Rússia sempre fez parte da Europa. A alma russa, como nós habitualmente a consideramos, faz parte deste continente, como a Rússia, na sua especificidade, na sua identidade, é parte integrante da cultura europeia. E aquilo que habitualmente se pretende oferecer numa perspectiva de historiografia, nomeadamente francesa, é de uma luta entre o leste e o ocidente da Europa. Mas 1812 não foi uma luta entre uma Europa periférica, que seria a Rússia, utilizando expressões, digamos, menos simpáticas, uma Europa semi-civilizada, ainda muito tocada pela massa territorial, um confim da Europa povoado por tártaros e cossacos, um povo afastado da dinâmica e das linhas importantes pelas correntes mais profundas da civilização ocidental. A Rússia faz parte da civilização ocidental, é a sua expressão oriental. E afirma-se que, por vezes, que 1812 se formou a ideia da Europa, dos Urais a Lisboa, da Finlândia à Sicília. Infelizmente, as pessoas esquecem-se habitualmente que a Europa está formada desde Carlos Magno. A Europa já estava formada em Carlos Magno, já estava formada quando a Rússia se converteu ao cristianismo, como estava já formada durante o reinado de Carlos V e na afirmação daquela república cristiana que desapareceu depois com a paz de Westfália. Como estava formada com Luís XIV e Pedro o Grande da Rússia. Como estava formada com a paz do Utrecht, 1715. E como estava formada numa perspectiva diferente, não de diversidade, mas de tentativa de organizá-la em função de uma perspectiva concreta, que era a perspectiva francesa, sob a Pax Francesa em 1812. Era uma construção. Quando Napoleão invade a Rússia, o continente está
fronteiras espanholas até ao Grão-Ducado de Varsóvia estava, direta ou indiretamente, sob a autoridade ou sob direção francesa. Havia territórios, a França cresceu com o Código Civil, espalhou-se pela Europa através da Grande Armée e pela burocracia. E da Catalunha, anexada à Espanha, ao norte da atual Itália, anexada ao Império Francês, à Holanda, ao Luxemburgo, à Bélgica atual e até Hamburgo, todos esses territórios estavam integrados já no grande Império Francês. Logo havia uma ideia de Europa, certamente. Precisamente por isso, e porque remete para conceitos de Europa, um tema sempre polémico, particularmente nos dias que correm, a análise, o estudo da campanha de 1812 levanta muitas resistências. Já há muito tempo, não são novas. Já à cabeça o mito nacionalista francês, segundo o qual Napoleão obteria a paz com a vitória sobre a Rússia. Para explicar a permanência de tal corrente, o facto de persistir um culto napoleónico acendrado, profundo em França, que extravasa largamente o campo da historiografia. Portanto, Napoleão continua a ser um herói popular e um herói por referência da visão que a França tem de si mesma. Há um culto popular em torno de Napoleão, que é inquestionável. Há uma indústria napoleónica que se espraia por obras de exaltação, revistas de divulgação para o grande público, associações e até movimentos e fundações protegidos e subvencionados pelo Estado francês. É uma força centrípeta que se exerce dentro da sociedade francesa, segundo a qual a historiografia atual se sente, em relação à qual a historiografia atual se sente ligeiramente inibida, isto é, de desmontar, como é a sua função, e de interpretar a função e o papel de Napoleão na história da Europa no início do século XIX. A lenda é antiga, ou aliás, o sentimento napoleónico é antigo. Encontramos-lo em Balzac, encontramos-lo em Stendhal, que foi soldado da Grande Armée na invasão da Rússia em 1812. Seguido por Victor Hugo, que em 1840 redigiu a quando do Retour des Cendres, os restos de Napoleão de Santa Helena, que proferiu a homenagem, o discurso fúnebre de boas-vindas a ce peuple français qu'il y a tant aimé. É uma belíssima peça de oratória assinada pelo Victor Hugo. E chega atualmente através de um grande académico da historiografia francesa contemporânea, que é Jean Toulard, que é um grande conhecedor e especialista na matéria napoleónica, mas que mantém preservado o mito de Napoleão. Há também, durante algum tempo, e isto é muito importante, era precisamente neste particular que eu gostaria de tecer algumas considerações. Nos anos 60 e 70 foi possível criar uma historiografia crítica, muitas vezes adjetivada, mas que concorria para equilibrar um bocadinho ou para oferecer uma perspectiva diferente do modelo que Napoleão pretendeu impor à França e depois à Europa. Até se dizia com muita piada, alguém disse que a França, para preparar a sua revolução, foi buscar um genebrino e para terminar foi buscar um corso. E precisamente por isso há em França um sentimento vago de que Napoleão representou uma certa França, mas uma certa França que se viu sempre como uma França na relação com a Europa e uma Europa entendida como hipertrofia da França sobre a Europa. E Napoleão não deixa de ser um momento sagrado, um momento mais exaltante, um momento mais glorioso da história francesa, depois, certamente, de Luís XIV, e foi, teremos de o entender assim, um dos vetores que concorreram para as grandes mudanças que se operaram na Europa depois de 1830. Por conseguinte, nos anos 60 e 70, um autor francês, infelizmente muito esquecido, que é o Henri Guillemin, ofereceu uma imagem negativa, cáustica, radical a respeito de Napoleão. Mas esse movimento perdeu-se. Porquê? Porque nos anos 80, 90, depois da queda do Muro de Berlim, voltou-se a discutir o limite da Europa
a abrangência do conceito da Europa, e isto provocou necessariamente que uma nova fratura, já não leste-oeste, mas entre a Europa continental e a outra Europa que recusava este modelo de Europa, nomeadamente da Grã-Bretanha, voltasse a patrocinar e a compreender de uma forma muitas vezes, de uma forma claramente extemporânea, a ideia que Napoleão tinha da Europa. Recapitulando, a ideia que Napoleão tinha em 1812 da Europa era uma hipertrofia da França sobre a Europa, uma forma de engenharia de fronteiras e de casas dinásticas. Napoleão colocou os seus irmãos e os seus parentes do primeiro casamento, nomeadamente com cargos cimeiros, na constelação de Estados que satelizavam e se encontravam numa situação de vassalização em relação à França. E Napoleão, a ideia de sistema continental, que é um sistema económico, que eventualmente não estará tão longe de outros posteriormente congeminados, desenhado por Napoleão em 1806, o sistema continental, oferecia como vantagem a integração europeia no quadro das preocupações francesas. O sistema continental, como devem saber, funcionava a par do bloqueio continental. Portanto, a Europa pretendia-se uma autarquia económica, solidária internamente e com o radical corte de relações com o mundo exterior. Portanto, a Europa, o projeto de união defendido por Napoleão, implicava o impossível. Implicava o impossível porque aspirava à autarquia económica do continente, mas quando a Rússia aderiu ao projeto, à ideia do bloqueio, não aderiu ao sistema continental. E como não aderiu ao sistema continental, viu-se subitamente privada do seu comércio externo. Perdeu o comércio ultramarino. E não tinha nenhuma das vantagens do sistema continental, mas tinha de ser um fiel executor da ideia do bloqueio continental napoleónico. Quer dizer que o Tratado de Tilsit, o encontro de Tilsit e depois o de Erfurt, vieram demonstrar que afinal o entendimento russo-francês era um entendimento cosmético e superficial, que era uma absoluta contradição, pois pedia-se à Rússia que participasse no policiamento do seu próprio comércio, no seu comércio a longa distância, e ao mesmo tempo impediam-na de entrar na atividade que eventualmente seria lucrativa do espaço económico comum dentro do quadro do Império. Portanto, a invasão de Napoleão da Rússia parece ter nascido logo em 1807, nos termos em que Rússia e franceses acordaram um equilíbrio ou uma solução de compromisso entre dois impérios continentais. E como nós sabemos, pela geopolítica, nunca dois impérios continentais se entendem. Como há, da mesma forma que há uma rivalidade permanente, que é genética, estruturante do comportamento e das relações de conflito entre os impérios do mar e os impérios da terra, dois impérios continentais com a dimensão do Império Russo e do Império Português estavam condenados, até pela própria natureza do acordo que tinham estabelecido, em, mais tarde ou mais cedo, entrarem em ruptura e em conflito. Porém, há uma questão importante que tem a ver com a Europa novamente. Ao contrário do que durante muito tempo se pensou, a invasão da Rússia não foi apenas um acontecimento militar ou ditado pela necessidade que Napoleão tinha de obrigar a Rússia a aceitar o bloqueio continental. O Império Francês cresceu desmesuradamente entre 1804 e 1812. E a ritmo do crescimento do Império implicava uma corrida para a frente com a adesão, com a integração de novos territórios. E, portanto, era uma forma de esconder as fragilidades, tudo isto em analogias com tempos mais ou menos próximos, tinha a necessidade de mostrar força. Porque o Império Napoleónico já estava já sofria fraquezas várias, em vários domínios, nomeadamente do ponto de vista económico e comercial, a França encontrava-se em